Bom pessoal, sejam muito bem-vindos à parte final desse bloco. E nesta aula eu vou resolver a questão bônus lá da lista que eu postei no Facebook, tá? Essa daqui. E também eu vou criar o primeiro robô da gente, que vai ser um robô simples, tá? Cruzamento de médias. Eu acho que vocês já estão aptos, pelo menos de acordo com o que a gente viu na última aula, a desenvolver esse robô, tá? Então eu vou estar fazendo aí com vocês esse robô. Vamos lá, primeiro resolver essa questão. E se vocês tiveram alguma questão que vocês não conseguiram responder lá na lista, falem comigo, tá? Que a gente vai estar tirando dúvida lá no grupo, tanto do bate-papo como no grupo mesmo, no Facebook, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro criar um arquivo, né? Vai chamar questão bônus. Isso aqui eu vou apagar. Autor e link da next. Next de novo. Next. Pronto, beleza. Bom, isso aqui eu vou apagar, que eu não vou precisar, né? O onDayInt e o onTick também não vou precisar. Só vou precisar do onInt mesmo. Void sem o return. E pode ser declarado, ao invés de onInt, somente int, tá? Eu vou deixar assim, porque a gente não precisa do return. Eu não vou retornar, eu não preciso de um return se eu vou retornar um valor nulo, tá? Então é melhor colocar que a função é do tipo void, que ela não tem retorno, beleza? Vamos lá, questão bônus. Pegue a abertura do candle N+1 e N+2 e caso o preço seja exatamente igual entre as duas aberturas, imprima um alerta sonoro desta maneira. O preço da abertura do candle 1 e 2 são iguais. Caso não sejam iguais, retornar isto. O preço de abertura do candle 1 e 2 não são iguais. O N+1 e N+2 seria o candle número 1 e o número 2. O último candle, ou seja, o candle atual, ele vale 0, ou seja, o seu valor aqui no gráfico corresponde a 0. Aí o próximo candle corresponde a 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Então a gente quer saber se esse candle, ou seja, o candle número 1 e o candle de número 2, se eles são iguais entre as duas aberturas, tá? Então a gente vai comparar a abertura desses dois candles anterior. Se eles forem iguais, exibir o alerta. Então é uma questão bem simples, a gente só vai usar o if mesmo. Então vamos lá, if se open, ou seja, a abertura de qual candle, em qual posição, a posição 1 for igual a open do candle da posição 2, então imprimir o alerta. Qual é o alerta? Vamos lá. É esse aqui. A gente só vai copiar mesmo. Só mudar aqui alguns caracteres, senão vai bugar o código. Pronto. E se não, exibir o outro alerta. Vou mudar essa aspa dupla aqui, senão vai bugar. Pronto. Apagar esse ponto aqui também. Pronto, só isso, pessoal. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos compilar aqui. Colocar lá logo o nosso EA no gráfico, né? Vamos lá. Questão bônus. Pronto, aí já me deu o resultado aqui. O preço do candle do 1 e 2 não são iguais, óbvio. Porque um fechou menor que o outro, uma tendência de baixa, né? Agora a gente vai começar a desenvolver nosso primeiro robô de cruzamento de médias, tá? O que o robô precisa? Vamos logo criar um arquivo aqui, né? Next, dá o nome aqui, cruzamento médias.
apagar isso aqui, next, find, pronto. Isso aqui eu não vou salvar, pronto. Isso aqui eu não vou precisar usar, né? Pode apagar. O onInt eu vou precisar. Então, primeiro, pessoal, o que um EA tem? Ele tem os parâmetros que o usuário configura, não é? Então, o que são os parâmetros? Nada mais do que variáveis globais que a gente define, externas, né? Como a gente viu na aula passada. O que mais? Cruzamento de médias. Ele vai ter dois valores, que seria da média 1 e da média 2, né? E caso o valor da média 1 for maior do que o valor da média 2, então ele está cruzando para cima, correto? E caso a média 1 for menor que a média 2, isso quer dizer que ele está cruzando para baixo. Fazendo essas condições, a gente abre uma ordem de compra ou venda dentro do nosso condicional, que seria o if, né? Então é isso. A gente só vai fazer exatamente isso por enquanto, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai definir as nossas variáveis globais externas, o que a gente precisa no EA. O básico que a gente precisa para a criação do EA seria o stop loss. O usuário vai definir stop loss em pontos, take profit, lot, e as configurações das médias, a suavização, se vai ser aplicada fechamento, desvio, etc. Não é isso? Então vamos lá. Primeiro, vamos criar nossa variável stop loss. Então, externe. Stop loss é do tipo double, porque são valores fracionários, óbvio. Double. Stop loss. Recebe 0. Externe double. Take profit. Recebe 0. Também temos o lot, que também é do tipo double. Eu vou colocar como padrão o lot mínimo, não é isso? E o que mais? As configurações das nossas médias. Mas primeiro, antes de definir as configurações das nossas médias, vamos primeiro criá-las, não é isso? Isso aqui eu acho que o onInt a gente não vai usar, então eu vou logo apagar aqui, deixar só o onTick mesmo. Que seria a nossa função que recebe a cotação e atualiza, e entra aqui, né, fica atualizando, como eu já falei lá na primeira aula. Então vamos lá. Double MA1 recebe. A função que a gente vai usar para criar médias móveis é IMA, tá? E aí a gente vai definir todos os parâmetros da nossa média móvel. Mas antes de fazer isso, eu quero mostrar a vocês, pessoal, que assim como a gente pode fazer um robô de média móvel dessa maneira, usando esta função, também a gente pode fazer outros robôs com outros indicadores da mesma maneira, tá? Nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo outros robôs e vocês vão ver como é fácil fazer um robô com indicadores. Então, se a gente digitar no Google MetaQuote Reference ou somente MT4 Reference, a gente vai aqui no primeiro link, dá um clique, tá? Pronto, aí vai aparecer esse menuzinho aqui no lado esquerdo da tela do site. A gente vai para onde? A gente vai aqui, Technical
Indicators. Aqui, ó. Tá? Dá um clique. Pronto. Ele vai retornar todas as funções para a gente fazer qualquer indicador, aliás, qualquer estratégia baseado nos indicadores padrões do MetaTrader. Então temos aqui o Accelerator, Oscillator, o Average Directional Index, o Alligator, Bollinger Bands. Depois a gente vai estar fazendo outro robô com essa estratégia, alguma estratégiazinha aí de Bollinger Bands, tá? Fractals. Aqui, Moving Average, é o que a gente vai fazer agora, a função de médias móveis, tá? Então tem todo um arsenal aqui já pronto para a gente trabalhar. Tem o RSI, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, no da média móvel, ele vai me mostrar os parâmetros que essa função precisa. Tem a explicação aqui em inglês, né? E tem aqui um exemplo de como a gente declara essa função, como a gente chama a função, não é isso? Outra coisa é que a gente pode também fazer estratégias baseadas em indicadores externos, ou seja, indicadores que não são padrões de MetaTrader, também usando uma função que eu vou ensinar mais na frente, mas que ela existe. De antemão eu vou logo dizer qual é. Essa daqui, ó, iCustom, tá? Essa aqui que a gente usa para pegar os valores de um indicador externo e trabalhar no nosso robô, tá? Mas isso aí vocês não precisam se preocupar ainda. Vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro robô de cruzamento de médias. Então, essa função, quais são os parâmetros dela? Vamos dar uma olhada aqui no na nossa referência, né? Se a minha internet ajudar, pronto. Eu vou ter o símbolo, ou seja, o ativo ou par de moedas. Ele vai receber null, porque o próprio MetaTrader vai pegar vai preencher esse parâmetro. O time frame vai ser 0, porque também o MetaTrader vai pegar. Se eu tiver aqui com o euro-dólar aberto no gráfico de 1 minuto, então ele vai pegar esse valor, vai preencher aqui nossos parâmetros. Vai ter o período da média móvel. Isso aí que vai definir é o usuário. Então aí que a gente começa a criar outra variável externa. Também o período vai ser tipo inteiro, né? Int. Eu vou colocar assim, período média 1. Eu vou colocar como padrão 14. E vamos criar também a da outra média, né? Período média 2. Vou colocar aqui 50 como padrão. Então, média 1, MA1 vai receber período média 1. O shift, quem vai definir isso também é o usuário. Deixa eu botar aqui a média móvel para a gente visualizar melhor. Então, shift, quem vai definir é o usuário. Ou não, eu posso colocar aqui 0. Pronto. O método, se é aplicado ao fechamento e tal. É isso, price close. Se a gente clicar aqui, ó, de price, ele vai retornar, pelo menos se estivesse pegando, né?
Ele vai retornar aqui, ó, price close, o valor 0, price open, price high, tá? A gente vai usar o price close, que seria aplicado ao fechamento da vela. E também tem o outro parâmetro, que seria o shift, ou seja, até onde eu quero que seja calculada a minha média. Eu quero que seja calculada até o último candle, então candle atual seria 0. Pronto. Agora a gente já fez a nossa primeira média. Aqui eu estou passando para o usuário somente o período da média que ele quer usar. Mas eu poderia, por exemplo, pedir para que ele dissesse qual o preço que ele quer aplicar, se ele quer aplicar o fechamento, a abertura, máxima ou mínima, a média móvel. Eu vou fazer isso, tá? Para vocês verem. Para vocês verem aí. Então eu vou botar período aplicação M1. Já vai receber 0, que seria, se não me engano, deixa eu aqui, seria o fechamento, aplicado ao fechamento. O valor 1 seria aplicado à abertura, o valor 2 seria aplicado à máxima, o valor 3 à mínima, e o valor 4 à média. Tá. Tem formas intuitivas de a gente fazer isso, ou seja, de deixar mais claro para o usuário como o que a gente tem que passar aqui de valor. Tem, tá? Porque o usuário ele não vai entender o seu código. Você pode, mesmo que o seu código seja intuitivo para você, você consiga mexer nele e tal, você consegue mexer no seu robô, mas o usuário, a pessoa que vai usar o seu robô, ela não vai conseguir entender os parâmetros, tá? Então você tem que deixar da melhor maneira possível para que ela possa entender. Essa maneira aqui seria menos intuitiva, mas por enquanto a gente vai explicar ela só. À medida que eu for avançando, aí sim, beleza? Então aqui a gente vai substituir o 0, não aqui, cadê? Aqui o price close, né? E vamos colocar a variável externa que a gente definiu, período aplicação M1. Agora a gente vai fazer a nossa média móvel 2, MA2. Vai receber também os mesmos parâmetros, só muda que eu vou mudar aqui isso para 2, né? E isso também para 2, seria esses valores. Perfeito. Agora é só a gente criar nossas condicionais, if. Então, se MA1 for maior que MA2, então compra, né? Else if, se não, se MA1 for menor que MA2, então venda. Eu vou usar o onTick para caso, quando a gente colocar o nosso robô no gráfico, um desses condicionais seja atendido, ele não abre a operação. Por quê? Porque não vai satisfazer. A gente quer entrar na nossa operação quando houver o cruzamento de médias e não quando já tiver acontecido, entendeu? Então a gente vai ter que usar uma variável booleana para checar isso, se esse cruzamento que houve aconteceu durante o uso do robô ou se aconteceu antes. Porque se aconteceu antes, não é interessante que abra uma operação naquele momento, beleza? Mas a priori, eu vou logo definir aqui a função para abrir as operações, tá? Então, primeiro, eu vou criar uma variável externa do tipo inteiro chamada ticket. O
que seria esse ticket? Ele seria a variável que vai receber a função de envio das nossas operações. Para que serve essa variável? Ela serve para acessar futuramente as nossas operações quando elas estiverem abertas, tá? Vocês vão ver mais na frente a utilidade dela quando a gente começar a manipular operações. Então, definimos a variável externa ticket. Ticket aqui dentro, na condicional if, vai receber a função que envia as ordens. Então, que é a ordem send, tá? A ordem send tem o que? Vamos lá. Tem o symbol, tem o tipo da ordem, se ela é de compra ou venda, lote, o preço, slippage, que seria o derrapamento, né? Stop loss, take profit, comentário, o magic. Eu vou de antemão explicar o que seria esse magic. O magic é um número aleatório, um número que o usuário define. Não sei se vocês já viram em alguns robôs, mas tem lá Magic ID. E para que serve? Ele serve como identificador único, tá? Então, para simplesmente o robô identificar quais são as operações automatizadas e quais não são, ou quais são as operações de outros robôs. Imagine que eu tenho um robô que ele verifica as operações abertas e fecha elas por algum motivo. Eu não posso fechar as operações que foram feitas manuais, ou seja, que não foi feita pelo robô. E também eu não posso fechar operações que foram feitas por outros robôs. Eu somente quero fechar as ordens que foram feitas por este robô, tá? Então, para isso existe o Magic. Ele serve como para identificar que determinadas operações foram feitas por este robô, tá? Só que não é interessante a gente usar isso agora. A gente vai usar futuramente, quando os nossos algoritmos, a lógica dos nossos robôs ficarem mais complexas. Então vamos lá. Chega de enrolação. Symbol. Isso aqui ele vai receber. É como se fosse o nu, tá? O nu aqui da média móvel. Ele vai receber do par de moedas que a gente tá. O tipo da operação, que seria de compra. OPBUY, né? Volume. Volume seria o lote, então a gente vai usar a variável que a gente declarou lá no início. A variável externa, lote. Double price seria o preço atual, no caso seria o ESC, que seria a cotação de compra. Derrapamento eu vou deixar 0, que eu não quero que haja discrepância de preço, caso o preço venha atualizar. Então, supondo assim que o derrapamento foi de 10 pontos quando o nosso EAI abriu uma ordem, ou seja, o preço atualizou, recebeu uma nova cotação, só que o movimento foi tão forte que não conseguiu abrir a nossa operação no preço que a gente queria. Então, a gente define aqui 10 pontos para caso haja uma discrepância no valor da ordem, ou seja, na cotação da ordem, ele respeite, então, até 10 pontos diferentes do preço que a gente quer abrir a ordem, ele abre a ordem. Caso o derrapamento seja maior do que 10 pontos, aí ele não abre a ordem. Se eu definir como 0, eu estou dizendo que eu não quero que haja derrapamento. Então, se o EA abre uma ordem em determinado nível do gráfico, supondo que ele abre uma ordem aqui no gráfico, aí vamos supor que o preço se moveu rapidamente 20 pontos abaixo. Eu não quero que ele abra aqui, porque aqui já seria desinteressante para mim e tal, em relação a spread, não seria uma operação mais arriscada. Então, se eu definir como 0, eu estou dizendo assim:
Se houver qualquer derrapamento na ordem, eu quero que ele não execute a minha ordem, tá? Se eu colocar 10, aí eu estou dizendo, eu tolero que haja um derrapamento de 10 pontos. Ou seja, que se minha ordem abrir aqui, se a minha ordem era para ser aqui e o preço atualizou para cá, ou seja, 10 pontos abaixo ou 10 pontos acima, eu vou abrir minha ordem mesmo assim. Double Stop Loss seria também a variável que o usuário vai digitar. Stop Loss. Take Profit também. Só que atenção, se a gente colocar somente a variável, ele não vai funcionar, tá? Porque assim, o Stop Loss tem que ser em cotação, tem que ser em preço. Se o usuário coloca lá 100 pontos, então não existe essa cotação de 100 pontos, não existe a cotação que vale 100. Então a gente tem que converter os valores que o usuário digita em pontos. E como que a gente faz isso? Simples. A gente primeiro vai pegar a cotação atual. Como é o Stop Loss de compra, então o Stop Loss sempre é para baixo da cotação atual, não é isso? Então, obviamente, isso aqui vai ser menos subtração, que eu estou subtraindo pontos daquela cotação, e vou multiplicar isso por point. O que seria isso aqui, point? Ele vai converter isso aqui em casas decimais, tá? Então, por exemplo, se o usuário digitou lá 100 pontos, o point vai retornar isso como 0. Primeiro ele vai ver quantas casas decimais tem na nossa cotação. No caso aqui tem 3, 5, não é isso? Então ele vai retornar 0.00010, que corresponde a 100 pontos. Se fosse 6 dígitos, se houvesse mais uma casa decimal aqui, aí ia ficar isso, tá? Então o point serve justamente para converter isso aqui em frações, tá? Aí se a gente colocar o ESC aqui, menos ESC, vamos supor que está subtraindo. Então ele vai pegar a cotação atual, vamos supor que a cotação atual seja 1.19887. Então ele vai subtrair isso da cotação atual. Na verdade, ele vai subtrair da cotação onde eu quero emitir minha ordem. Então, se quando eu for emitir minha ordem, a cotação for essa, ele vai subtrair 100 pontos dessa cotação, que seria o meu Stop Loss, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. ESC menos Stop Loss vezes point. O point seria para converter os pontos em frações. Take Profit. O Take Profit, como é uma ordem de compra, seria para cima. Então, ESC mais Take Profit vezes Point. Beleza? E o que mais? Tem um comentário. Isso aqui eu vou deixar tudo nulo mesmo. Como eu vou deixar tudo nulo, então eu não preciso nem declarar. Percebam que aqui, na nossa função, ele já tem valores padrões. Por exemplo, o comentário recebe null, que é a mesma coisa que nulo. O Magic recebe 0, a expiração recebe 0 e o arrow color, ou seja, a cor daquela setinha lá, recebe um valor none, ou seja, um valor padrão qualquer. Pode ser branco, preto, não sei. Eu não quero definir a cor do meu arrow, porque se eu definir a cor do meu arrow, eu vou ter que declarar as outras variáveis nulas. Então, eu vou simplesmente apagar e parar por aqui. Daqui para frente, o que tiver aqui, ele vai assumir valores padrões da própria função, tá? Mas se vamos supor que eu quero colocar um comentário, eu coloco entrada feita por robô, tá? Aí eu coloco o Magic. Isso aí a gente vai ver depois, então eu vou deixar 0. Date time, expiração, 0 também. Isso aqui a gente coloca 0 sempre, a maioria das vezes. Porque isso aqui serve para, por exemplo, se a gente abre uma operação, o limit, cell limit, aquelas operações ficam pendentes. Então a gente coloca uma expiração
para caso não abrir nenhuma ordem, ou seja, se aquela ordem não for ativada, não for executada, o robô apaga a ordem, deleta a ordem, de acordo com a inspiração que a gente colocar aqui. Por isso que eu deixo 0, porque eu estou dizendo que eu quero que ele execute a mercado, eu quero que ele execute a ordem exatamente no preço quando houver o cruzamento da média. E a cor eu posso colocar aqui, como é de compra, eu vou colocar um green ou um blue também. Vou deixar green mesmo, verde. Vamos lá. Beleza, agora eu só vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo na venda. E vou fazer algumas alterações. Isso aqui vai ser sell, ou seja, venda. Ao invés de ask, a gente vai usar a cotação de venda, ou seja, o bid. Isso aqui também bid. E o slippage eu vou deixar 0, tá? Eu não quero que haja derrapamento, não. O bid, o stop loss vai ser mais. Por que vai ser mais? Porque é uma operação de venda. Então, como é uma operação de venda, o stop loss vai ficar acima do preço. E aqui no take profit eu vou colocar menos. E vou mudar o ask aqui para bid. Por quê? Porque é venda. Então, a gente lucra para baixo quando a cotação cai, quando o preço cai, tá? E eu vou mudar aqui a cor para red. Pronto. Bom, feito isso, agora a gente vai criar uma variável inteira externa que vai verificar quando houver cruzamento de médias. E serve também para bloquear várias entradas ao mesmo tempo. Porque supondo que se eu deixasse somente assim o meu código, então quando houvesse um cruzamento de médias, ou então quando eu colocasse o meu robô, ele ia ficar abrindo várias operações ao mesmo tempo, tá? Eu só quero que ele abra um. Pessoal, desculpa aí, houve um engano aqui. Eu compilei aqui e ele me retornou algum erro aqui. Eu esqueci de colocar se a média móvel era exponencial, simples. Por isso que ele deu um erro aqui. Então, quem vai definir isso é o usuário também. Vou criar outra variável aqui. Primeiro eu vou aqui na minha documentação para ver. Se eu for aqui, ó, Moving Average Method. O método da média móvel. Aí tem aqui. Isso pode ser visto aqui. Se eu dar um clique, ele vai abrir. Mod SMA 0, que significa uma média móvel simples. Se receber um valor 1, quer dizer exponencial, um valor 2, suavizada, beleza? Que é o Smooth Average, isso aqui eu não sei, deixa eu ver. É, exatamente o que eu falei, uma média móvel suavizada. E a gente vai mandar o usuário digitar. Então, método da média 1, não é? M1 ou somente 1. Eu vou colocar isso aqui também, ao invés de M1, vou colocar 1 também, 1 e 2, tá? Para ficar um padrão só. Vou apagar isso aqui. Pronto, beleza. Aí aqui, vamos lá, método da média. Vai receber um valor, eu vou colocar 0, que seria a média móvel simples, né? E vou acrescentar aqui o meu parâmetro. Falta o outro método também, da média móvel 2. Método média 2. Também vai ser aplicado, vai ser uma média móvel simples. Aí, método média 1. E aqui método média 2. Vírgula. Compila. Pronto, agora tá certo. Então os valores vão ser esses. Ok, continuando. Agora que a gente já fez isso, vamos agora criar uma variável do tipo inteiro, global, que vai receber se é uma operação de compra, venda, etc. Tá?
Então, a priori, ela vai assumir um valor zero, ou seja, que não é nem de compra de venda. Porém, se ela receber 1, quer dizer de compra. E se ela receber menos 1, é venda, tá? Compra, menos 1, venda. Aí o que a gente vai fazer? Isso aqui, o onInt, eu achei que a gente ia usar, mas não vai precisar usar, então a gente já pode apagar. Pronto, aí vamos fazer o seguinte. Se média móvel 1 for maior que média móvel 2, então a operação recebe 1, que é compra, né? E aqui, se média móvel 1 for menor que média móvel 2, então a operação recebe menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque, pessoal, a gente precisa identificar quando há uma ordem e quando não tem. Porque por exemplo, se eu deixasse somente assim e eu colocasse no gráfico o meu robô, ele ia ficar abrindo ordens. Eu não quero que ele fique abrindo ordens, eu quero que ele abra ordens somente quando houver o cruzamento da média. Então eu tenho que identificar quando há esse cruzamento. Se somente colocar isso, se média móvel 1 for maior que média móvel 2, então ele vai ficar abrindo várias operações, várias ordens seguidas. Porque porque se a média móvel aqui, por exemplo, estiver para cima da outra média, então já atendeu os nossos critérios. Aí ele vai ficar entrando aqui no condicional e abrindo ordens. A gente não quer isso. A gente só quer que abra a ordem quando houver o cruzamento da média móvel, tá? Por exemplo, se ele está aqui para cima, aí ele só abre ordem agora quando a média móvel cruzar para baixo. Pronto, aí a gente já definiu que quando a média cruzar, a operação vai ser 1. Quando cruzar para baixo vai ser menos 1. Isso aqui serve como limitador. Eu estou dizendo assim, ó, quando houver um cruzamento de médias, tá? Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui no se não se. Se média 1 for menor que média 2 e operação for igual a 0 ou operação for igual a 1, então eu estou dizendo assim, o mercado saiu de uma alta e foi para uma baixa. Então, ele saiu de 1 e foi para menos 1. Então, abre uma operação. Aí, quando o mercado receber uma nova cotação, ele vai entrar de novo na minha condicional. MA1 é menor que MA2? Sim. Porém, a operação é diferente de menos 1? Não. Porque na operação porque as médias móveis estão cruzadas para baixo. Então, ele somente vai atender essa condição quando a operação assumir o valor 1. Ou seja, quando a média móvel cruzar para cima. Aí ele vai entrar aqui. Quando cruzar, ele vai entrar aqui no meu if. Aí satisfaz essa condição? Satisfaz. Operação é menos 1? É, porque antes ele vinha de uma tendência de baixa. Tá? Aí agora a operação assume 1 e executa a minha operação a mercado. Aí aqui embaixo ele vai esperar que aconteça outro cruzamento para baixo para poder atender essa condicional. Ou seja, quando a média móvel cruzar para baixo, a operação vai ser igual a 1. E justamente vai cair aqui. Vai atender os nossos critérios. Ou seja, que isso é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro. Pronto, satisfaz isso. Aí ele entra aqui e executa a minha operação. E fica nesse loop. Abrindo, fechando quando há um cruzamento. Agora a gente vai compilar. Eu esqueci de declarar a variável aqui. Pronto. Double. Compilei. Pronto. Não teve erro. Agora vamos testar isso no backtest aqui. Simples. Fazer um backtest assim rapidão. Cadê? O arquivo é cruzamento de médias, né? É esse aqui. Pronto. Vamos aplicar euro-dólar. Eu acho assim que não vai fazer backtest, porque eu não tenho dados aqui de cotação. Mas vamos tentar, né? Vou colocar só de um dia aqui. Pode ser que eu esqueci de baixar cotações lá no Tickstory, então ele fica assim. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Não vai funcionar. Então eu vou ficar devendo essa aí pra vocês, mas vocês podem
copiar esse código aqui, exatamente do jeito que tá. Vocês dão uma pausa aí no vídeo, copia esse código e testa aí no MetaTrader de vocês. Fazem um backtest para ver se está tudo direitinho, tá? Vocês estão abrindo operações certo. E é isso. Qualquer dúvida, como sempre, entre em contato aí que a gente vai estar tirando. Na próxima aula, vamos continuar fazendo mais robôs, ou seja, aumentando a complexidade, tá? Então, copiem um código aqui, testem aí no backtest de vocês, no MetaTrader de vocês. Façam um backtest, verifique aí se está funcionando normal. Só com o conhecimento que vocês já sabem, já é possível fazer qualquer robô, tá? Para a gente terminar essa parte de algoritmo, eu só preciso ensinar agora a estrutura de dados, o básico. E depois, pronto. Aí a gente vai meter pau aqui na criação dos robôs, que é o que interessa pra gente. Mas primeiro treinem, pessoal, treinem o algoritmo, a lógica de programação, para poder vocês estarem fazendo isso, tá? Porque à medida que for aumentando a complexidade, vai exigir que vocês tenham essa noção, essa lógica de programação. Então treinem, façam os exercícios, tirem dúvidas e não desistam, beleza? Valeu!